Olá, estamos agora entrando no oitavo episódio da Jornada Doutrinária. Roda a vinheta. Vamos começar agora alguns episódios sobre a educação em determinados setores, com alguns processos da nossa vida diária, como fica a educação nesses momentos. Hoje nós vamos falar sobre a educação espírita. Vamos compartilhar aqui a nossa tela, né, vendo a educação doutrinária, como funciona na versão espírita, que nós vimos que surgiu após Jesus, né? A educação espírita com o nosso pedagogo, mestre Allan Kardec. Então, como educador Allan Kardec, a importância da educação foi enfatizada. Ele aprendeu tudo relacionado à educação com Pestalozzi, que também foi um ícone ligado à questão pedagógica, né? E aí ele enfatizou que a educação, ela levava ao progresso e à transformação moral do homem sem dúvida nenhuma. Ele via como remédio, um remédio que combateria o mal em geral, as tendências ruins do espírito, e desde cedo a gente precisava observar esse espírito. Os pais, escutem bem isso que Kardec falou, são os primeiros educadores. Observe essas tendênciazinhas dos seus filhinhos, que às vezes você já começa a perceber que ele ainda traz alguns instintos bem fortes daquele tempo lá das cavernas, dos tempos da Inquisição, dos tempos da barbárie. E aí essa criança, ela tem apenas uma aparência de inocência, mas, no fundo, ele está em aperfeiçoamento. Então, ele já tem bagagem, ele já tem uma vida, ele já tem uma vivência. Então, ele não é um espírito simples, ignorante, não. Então, Kardec dizia que somente a educação pode reformar os homens. Quando nós analisamos as leis penais, até mesmo hoje, nós vemos que realmente ainda não está eliminando a raiz do mal, né? Na época da codificação, foi feito isso pelos espíritos. Espíritos levaram a Kardec isso. As leis penais ainda não estão suficientes para eliminar a raiz do mal. Qualquer penalidade seria suficiente para isso. Não adiantava matar, não adiantava prender, não adiantava fazer qualquer tipo de penalidade para que o espírito saísse da matéria, porque no plano espiritual ele não ia dar prosseguimento ao aprendizado. Mas a educação, ela deveria passar pelo respeito à vida, à individualidade e à dignidade do espírito. Então, é o que ele precisava olhar para ele. O que você está ganhando com isso? Você está se desfazendo diante da sociedade? Você está se tornando indigno de ser um ser indigno para a sociedade? É isso que deveríamos levar à consciência do espírito. Então, a transformação real só levaria mesmo quando tivesse amor e liberdade. Para que eu pudesse sentir, ele precisava se sentir aceito, precisasse também aprender a amar o próximo, e encontrasse uma liberdade real de uma escolha. E essa escolha só é realmente com liberdade à medida em que ele respeite os próprios deveres e o dever do próximo. E aí surgiria a necessidade de reformar as instituições humanas, aquelas que educavam, porque estavam educando, em cima daquele processo antigo de educação, em cima de rigores penais. Quantas escolas a gente soube que usavam palmatória para ensinar, colocavam no joelho, no milho, e várias outras formas de punição, né? Então, para a gente tirar esse egoísmo, um único instrumento eficaz,
iria depender da educação. A chave do progresso moral nessa época da codificação foi visto que era exatamente a educação. Nós também deveríamos levar com toda essa educação que a pessoa tomasse consciência e que quisesse se esforçar. O esforço para melhorar. A consciência de que ele é responsável pelas escolhas. Tudo isso vai entender que ele não pode fazer com o próximo o que ele não gostaria de fazer com ele. Começar a aprimorar esse sentimento de justiça que não faz parte daquelas leis penais da época. E até hoje a gente vê isso também, né? Até hoje há leis penais que só fazem parte de momentos do homem, momentos da cultura daquele grupo, momentos da evolução do homem, e nós precisamos agora estimular essa educação. Kardec disse, a verdadeira educação é que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, se você começa a desenvolver dentro do indivíduo potenciais dele próprio, aí você está fazendo a verdadeira educação. Então, a partir do que ele ouviu dos espíritos, ele concluiu, fundamentando não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral de livros, mas a educação do trabalho nas potencialidades do espírito, que é a questão de formar caracteres, dentro do ambiente do próprio espírito e traçando os caminhos para uma ação condizente com a natureza do espírito, acompanhando o progresso de cada espírito, sem dar saltos, sem querer colocar o espírito daqui lá em cima. Então, a educação, segundo a experiência no campo educacional que ele tinha, seria solucionar a maior parte, né, das angústias humanas. A partir de onde? Primeiro, a partir das vivências familiares. A educação, então, iria solucionar muito essa questão das angústias. Ali, partindo da vivência familiar, os pais teriam um papel de capital importância, a responsabilidade no desenvolvimento moral dos filhos. Essa tarefa passa pela observação das tendências que a criança se manifesta nos primeiros tempos do seu crescimento. E aí vai dando a orientação necessária, sempre com amor e sabedoria. Aí nós vamos lapidando aquela pedra bruta que chega nas nossas mãos, que se apresenta no colinho da mamãe, tão dengozinho, né? Com aquele sorrisinho, aquela bochechinha bonitinha, mas ali dentro ainda tem uma pedra bruta. E muitas vezes a gente repara isso. Crianças ainda tão rebeldes, tão chúcaras no desenvolvimento, na resposta à vida, e diz, meu Deus do céu, como é que essa criança parece no tempo da caverna? E é isso, ela precisa ser lapidada. Então, a educação dos pais vai restaurar o compromisso entre os pais e os filhos, que são compromissos entre aquelas criaturas daquele passado. Pode ser que não seja um karma, como a gente fala, né? Uma dívida, mas se o pai foi escolhido para esse compromisso, é sinal que ele também precisa desse papel e o filho está encaixando para que ajude a ele também a restaurar o passado dele. Então, são compromissos individuais? São, mas que juntando os dois vai ajudar a evolução dos dois que estão envolvidos. Pode ser que isso restaure também as vidas anteriores, passadas entre os dois. Mas se não for, pelo menos os dois vão ter compromisso de ensinar um ao outro. Então, a educação, ela forma um mapa que diz o seguinte: convívio doméstico, pais ou parentes, iniciando a educação. Agora, depois, transfere isso para a sociedade, onde tem um professor ou um educador que vão tomar parte nisso,
dar prosseguimento àquilo que o pai e os parentes deram início. E, finalmente, teremos o indivíduo por si mesmo, se conduzindo no campo da sua esfera ou profissional, ou emocional. E aí, nessa fase, o indivíduo vai se libertar das influências externas. Pode ser encarnado ou desencarnado, ele vai seguir o caminho dele sem precisar das influências externas. Dará acabamento à sua própria criação. O trabalho educativo agora passa a ser do próprio indivíduo nessa terceira fase da educação. O espírito, que é criado simples e ignorante, tem o dever de desenvolver suas potencialidades pelo seu esforço e não pelo do outro. Jesus ensinou que ao conhecermos a verdade nos libertaríamos. Então, só quando o indivíduo tomar consciência das suas responsabilidades, do potencial criador que ele tem, da sua capacidade infinita de solucionar por si mesmo os problemas que lhe são pertinentes, estará em condições de projetar-se nas esferas altas da vida cósmica, de alcançar aqueles seres crísticos que estarão em condições de cocriação. E aí ele vai se tornar definitivamente o co-criador em grau maior. Então, a educação do espírito, em última análise, implica o seu amadurecimento, a sua elevação moral, na sublimação dos seus sentimentos, na sua transcendência. Então, primeiro, ele vai amadurecer, trazendo a consciência à tona, e vai perceber que aquilo, tudo que ele fazia de valor, não estava valendo nada. Ele está com a moral lá embaixo. E ele precisa trabalhar isso. Como é que ele precisa trabalhar isso? Prestando atenção naquilo que ele vê como sensação e que ele traduz em sentimentos negativos, ele vai começar a sublimar aqueles sentimentos. Ele vai passar a ver um outro grau. Quando ele tem a sensação, ele já sublima aquela sensação e já começa a elevar a forma como vê as paisagens que iriam alterar as escolhas dele. E isso leva a essa transcendência, porque nós somos seres que temos uma vida eterna e vamos chegar à plenitude. Para chegarmos a essa transcendência, a essa plenitude, nós temos que sair da base da carne, da matéria. E o processo, então, é o seguinte: inicia-se no exato momento que o espírito ingressa na humanidade, simples e ignorante. Entra lá no meio do grupo. E aí, nesse processo todo, em que ele entra em várias sociedades, reencarna, desencarna, ele vai chegando ao momento em que ele se liberta definitivamente das encarnações. Ele não vai ter mais necessidade de se ligar ao corpo da matéria condensada. Esse é o momento da transcendência do espírito. Ele começa simples e ignorante, passa por vários ingressos nesse corpo condensado e depois, aprendendo até chegar nessa sublimação dos sentimentos, ele alcança, então, a possibilidade de real libertação da matéria. Esse é o processo que a educação do espírito precisa conduzir. Conduzir o espírito para que ele consiga entender que ele precisa se esforçar para chegar nesse momento. Ninguém vai puxar o espírito para chegar nesse momento. Nem vai empurrar o espírito para esse momento. A lei do progresso, ela dá algumas sacudidelas na gente, mas não puxa, não empurra. Não deixa cair na frente da gente, simplesmente, a resposta. Não, nós temos que buscar. Nós temos que nos interessar, que nos motivar pelo nosso crescimento. A motivação pelo autocrescimento é fundamental. Senão, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a educação espírita, ela enfoca o espírito dessa maneira, a educação dessa forma, seguindo aquilo que Kardec aprendeu com Pestalozzi e que
os espíritos trouxeram uma confirmação desse pensamento que Pestalozzi já tinha. Não sei se vocês lembram de Pestalozzi, que nós falamos num dos episódios, né? Que ele tirava de dentro das pessoas, com amorosidade, o fermento das ideias. Não sei se vocês lembram disso. Né? Ele buscava o fermento das ideias dentro do processo educativo. É isso que a educação precisa fazer. Tirar aquilo que o espírito já tem, ele já traz uma parte. E aí, ele vai começando a aprender, a burilar, a aperfeiçoar a inteligência, e com isso, ele vai abandonando a animalidade, ele vai abandonando a barbárie, ele vai se detendo no esforço de realmente ser um ser responsável, digno, consciente, com a verdadeira liberdade. Ficamos, então, com a primeira partezinha da educação, ligada à educação espírita. Por quê? Porque todos nós somos espíritos. Então, começando com a educação espírita, nós vamos ver todo o modelo educacional de Jesus repetido, revivido, porque a doutrina ela está revivendo as ideias de Jesus. Então, Jesus era esse marco. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Kardec trouxe isso dentro do modelo dele. Os livros dele são propostas pedagógicas o tempo todo, trazendo a pedagogia do espírito, trazendo a pedagogia da mediunidade, trazendo a pedagogia das vidas pregressas, tudo isso Kardec trouxe num conceito de ensinamento para nós começarmos a nos conhecer e podermos ter nas mãos os instrumentos da nossa própria libertação. E não ficar esperando alguém para tirar nossas amarras, para ter a chave do nosso cofre, ter a chave da nossa libertação. Não, nós temos. É só buscar. Vamos aproveitar todos esses processos educacionais que passamos até hoje e vamos procurar outros processos para nos educar, para que a gente possa realmente dizer assim, eu sou livre, eu sei que eu vou escolher e sei por que vou escolher, e vou cumprir aquela meta, porque eu escolhi aquela meta. Eu escolhi, eu me responsabilizo. Eu tenho o dever, o essencial, de me responsabilizar pelo que eu escolhi. Isso é o verdadeiro espírito que já está livre, que já tem consciência da responsabilidade da escolha dele. Vamos dar prosseguimento a outros níveis de educação nos próximos episódios. Não percam. Fiquem em paz. E não deixam de escrever as suas observações, tá bom? Eu estou aqui, né, olhando para ver o que vocês estão com dúvida para que a gente possa integrar nos outros episódios. Fiquem em paz.